E aí pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo, ó. Antes da gente entrar no tema de hoje, aquele recado rápido, aquele agradecimento de sempre sobre a arrecadação da campanha para ajudar aqui no processo que o comunista da Shopee resolveu jogar contra o canal, né? Porque é aquilo, né, gente? Quando acaba o argumento, quando não consegue debater, né? Quando não consegue sustentar a ideia, parte para o jurídico para tentar calar no cansaço. Isso é normal nesse meio, tá? Mas a gente não vai baixar a cabeça, tá? Já passamos aí de 80% do valor arrecadado. E, assim, de coração, gente, sério mesmo, muito obrigado, tá? A todos vocês que estão fortalecendo lá na campanha. A campanha continua, a chave Pix é essa daqui, ó, reflexões198@gmail.com. Quem puder ajudar, quem puder fortalecer, quem não puder, só de estar aqui, sua audiência compartilhando, tá ótimo, tá demais, tá? Porque é isso que incomoda essa galera, é quando a gente continua falando. E aqui a gente continua. Bom, agora sim, vamos pro vídeo. E eu quero começar te fazendo uma pergunta assim, bem direta, sem rodeio. Você acha mesmo que a eleição que está se desenhando no Brasil agora é uma disputa normal? Tipo aquelas de antigamente, onde você ia lá, escolhia entre dois projetos econômicos diferentes, um que queria mais Estado, né? Outro que, de repente, queria mais mercado financeiro, um que falava mais em privatização, outro que falava mais em investimento público. Você acha mesmo que é isso que está acontecendo agora? Porque se você ainda acha isso, desculpa te dizer, mas você está olhando para um filme antigo, enquanto que o roteiro já mudou, ó, faz tempo. E não sou eu quem estou dizendo isso. Sabe quem é que trouxe isso, gente? E de forma muito clara, foi a Miriam Leitão. E isso é importante a gente destacar desde o início do vídeo. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de alguém que é alinhado à esquerda. A gente não está falando aqui de alguém que faz oposição sistemática ao mercado financeiro. Não estamos falando de alguém que sempre defende o PT, mas muito pelo contrário, viu? E é exatamente por isso que o alerta que a Miriam Leitão fez pesa mais. Porque quando alguém desse campo começa a dizer que o problema não é só econômico, que o problema é outro, você tem que, no mínimo, gente, no mínimo, parar e prestar atenção. Você tem que parar e prestar atenção. E o que ela coloca é o seguinte, de forma muito clara, muito direta. O problema envolvendo a candidatura do Flávio Bolsonaro não é, por exemplo, qual vai ser o plano econômico dele. Não é se ele vai cortar gastos, não é se ele vai, de repente, fazer reformas, não é se ele vai agradar o mercado financeiro. Não. O problema é a democracia. Democracia? Sim. Será que a democracia brasileira sobrevive ao projeto bolsonarista? E aqui a gente precisa dar uma pausa e entender o peso disso, gente. Porque isso muda completamente o eixo do debate. Durante muito tempo, e isso foi conveniente para muita gente, venderam a ideia de que tudo se resume à economia, né? Que no fim das contas, pouco importa o resto. Pouco importa. Desde que o país cresça, desde que o PIB aumente, desde que o mercado esteja satisfeito. O Deus mercado, né? Aí tá tudo certo. Só que a realidade, ela não funciona assim. Ela não funciona desse jeito, tá? Economia nenhuma funciona sem estabilidade institucional. Nenhuma no mundo, nenhuma. Você pode ter o melhor plano econômico da história do mundo. Se o ambiente político for instável, se as regras do jogo forem questionadas o tempo todo, se houver ameaça constante às instituições, aquilo não vai funcionar, não vai se sustentar. E foi exatamente isso que a gente viu acontecer nos últimos anos. Não é uma teoria, gente, não foi teoria, foi prática, a gente viu na prática. Ataques constantes ali ao STF, deslegitimação do processo eleitoral, discurso permanente de ruptura. E, claro, o ponto máximo de tudo isso foi onde culminou, no 8 de janeiro. Então, quando alguém olha para esse histórico, tá, que eu estou falando aqui, e tenta reduzir esse debate mas qual é o plano econômico? Gente,
aí a gente já deixa o campo de análise. Isso aí é dar uma de João sem braço, é fingir que nada aconteceu. E aí entra um ponto que eu acho fundamental da gente discutir com mais calma nesse vídeo, porque esse ponto ele desmonta uma das maiores ilusões que ainda circulam por aí, que é a questão da domesticação do discurso. Tem muita gente que acredita que basta domesticar o discurso, né? Que basta colocar um economista respeitado do lado, que basta apresentar um PowerPointzinho bonito, né? Com metas fiscais ali, que tudo vai se resolver. Só que não, gente, não vai se resolver. Porque o problema não é estético, ele é estrutural. O Flávio Bolsonaro, ele não é uma figura isolada que surgiu do nada com um projeto novo. Não. Ele é parte de um grupo político, tá? Ele é continuidade de um projeto que já teve lá, que já teve no poder executivo. E esse projeto tem histórico. E histórico não se apaga com marketing, não adianta. Pode falar o que quiser, podem pagar o impulsionamento que quiser, mas o histórico está aí. Quando ele fala, por exemplo, em anistiar envolvidos nos atos golpistas, isso não é um detalhe. Quando ele fala em dar indulto para o pai dele, isso não é detalhe. Quando ele sinaliza confronto com o Supremo, isso não é detalhe. Isso é direção, isso é intenção e mais, isso é projeto. E aí entra aquela pergunta que não quer calar, né? Qual é a garantia de que tudo que a gente viu no bolsonarismo enquanto estava no poder executivo, não vai se repetir? Quem garante? Porque, veja, não é uma discussão abstrata, isso já aconteceu. A tentativa de ruptura institucional não é uma hipótese futura, não. Ela foi um fato recente. Eles tentaram um golpe, eles tentaram romper com as instituições. Então, quando alguém diz, mas e a economia? A resposta é simples. Sem democracia não tem economia. Sem regra clara não tem investimento. Sem estabilidade não tem crescimento que se sustente. E aí a gente entra num outro ponto que é muito interessante, porque parte do mercado que lá atrás apoiou esse tipo de projeto, está acontecendo um fenômeno interessante agora, viu? Eles começam a perceber que talvez tenham comprado uma ideia errada. Porque na prática o que foi prometido não foi entregue nem do ponto de vista econômico, tá? Teve intervenção, teve gasto fora do discurso, teve uso da máquina pública para tentativa de reeleição. Ou seja, nem aquilo que justificaria um eventual apoio se concretizou. E isso mostra uma coisa, gente, muito importante. Esse tipo de projeto não é nem coerente economicamente, tá? Muito menos seguro institucionalmente. É o pior dos dois mundos. Até setores inteiros do mercado já estão começando a entender isso. E aí entra a tal da terceira via, né? Que aparece de vez em quando, aí, de tempos em tempos, como solução mágica, mas que quando você analisa com cuidado, muitas vezes não passa ali de uma versão com embalagem diferente. Por exemplo, vamos falar do Zema. Tentam vender ele como alternativa moderada, mas em vários momentos, o Zema adota o mesmo discurso do bolsonarismo, de ataque institucional. E aí acontece uma outra coisa curiosa. Na tentativa de disputar espaço com o bolsonarismo, acabam se aproximando dele. E isso fragmenta o cenário. Só que não resolve o problema. Por quê? Porque no fim do dia, gente, olha, no fim do dia, a questão continua sendo a mesma. Quem respeita as regras do jogo? Quem é que vai respeitar as regras do jogo? Quem aceita resultado? Quem não ameaça a ruptura quando perde? E aí? E é aqui que entra o debate sobre estratégia política, sobre realidade, né? Sobre correlação de forças. Porque muita gente ainda insiste numa lógica de pureza, de mas eu queria algo melhor, mas eu não concordo com tudo isso que está aí. Beleza, mas política não é feita no mundo ideal, ela é feita no mundo possível, no mundo real. E no mundo real, às vezes a escolha... Cara pálida, presta atenção, no mundo real, quase sempre a escolha não é entre o ótimo e o ruim, ela é entre o possível e o desastroso. E você entender isso não é abrir mão de crítica,
não é virar torcedor cego, é ter leitura de cenário, é entender o momento histórico que você está vivendo. Porque tem hora que o principal não é avançar o máximo que você gostaria, é evitar o retrocesso que você não pode permitir. E quando até alguém, gente, presta atenção, por isso que eu decidi gravar esse vídeo sobre esse assunto, porque quando até alguém como a Miriam Leitão chega e diz que o problema central não é econômico, mas sim democrático, isso não pode ser ignorado, gente. Porque isso mostra que o alerta já não está mais restrito só num determinado campo político, né, que é o nosso, progressista. Não somos só nós que estamos em alerta, tá? Esse alerta está se espalhando. E quando isso acontece, é porque a situação exige muita atenção, mas muita atenção, muita atenção. Então o debate que a gente precisa fazer é outro, muito simples até. Não é sobre quem promete mais crescimento, não é sobre quem agrada mais o mercado, não é sobre quem tem o melhor plano no papel. É sobre quem garante que o jogo continue existindo, tá? Quem joga dentro das regras, quem respeita as instituições, quem não flerta com ruptura. É isso. Porque sem isso, gente, sem isso não tem nada, não tem economia, não tem estabilidade, não tem futuro. E é isso, gente, entendam, é isso que está em jogo, essa é a realidade. Ignorar ela não vai fazer tudo isso desaparecer, só vai fazer a gente pagar o preço depois, um preço altíssimo. Então, sabendo de tudo isso, não está na hora da esquerda parar com essa palhaçada de autocrítica, né? Mas não é, eu digo quando parar a palhaçada de autocrítica, gente, não é parar de refletir, não é virar massa de manobra, massa crítica, não. É parar com essa palhaçada de autocrítica performática, tá? Pública, desorganizada, que só serve para dar munição para o adversário. Porque tem uma parte da esquerda que parece que ainda não entendeu contra o que está lutando. Ainda acha que está disputando uma narrativa ali num ambiente normal. Ainda acha que está num debate acadêmico, numa mesa redonda, onde todo mundo está interessado na melhor argumentação. Não tá, não tá. Do outro lado, você tem um projeto político que já demonstrou, na prática, inclusive, que não tem compromisso com regra nenhuma. E aí me diz, gente, qual é a lógica de, no meio de um cenário desses, você abrir o flanco e começar a fazer autocrítica em praça pública como se estivesse ali numa assembleia universitária dos anos 2000 lá? Qual é a lógica disso, gente? Eu não entendo. Porque o que acontece na prática é o seguinte, você vai lá, faz uma crítica, que às vezes pode até ser válida na tua cabeça, aí recortam isso, descontextualizam, transformam em narrativa e usam contra a esquerda, contra o próprio campo que você diz defender. E aí você vira o quê? Você vira linha auxiliar da extrema-direita. Porque tem gente que ainda acha que está elevando o nível do debate, quanto que, na verdade, está ajudando a desgastar o único campo político que hoje consegue minimamente conter o avanço autoritário, conter o avanço desse projeto. E vamos ser bem claros aqui, gente, é sempre assim, ninguém aqui está dizendo que o governo Lula é perfeito, não é, mas a questão não é essa, a questão é o momento, a questão é a prioridade, a questão é entender o tamanho da disputa, tá? Quer disputar concurso de coerência moral? Não é na política que você vai conseguir, e principalmente num momento como esse aí que você não vai conseguir mesmo. Não vai, tá? Você pode estar certo em absolutamente tudo e ainda assim perder. E aí não adianta estar certo no argumento e derrotado na prática. Você concorda? Porque quem perde não implementa ideia nenhuma. Zero, nada. E quem ganha, governa, tá? Claro, se forem eles com uma correlação de força super favorável, podendo aprovar as aberrações que quiserem. Então, quando a gente olha para o cenário atual, com tudo que já aconteceu, tudo que já está acontecendo ainda, com o histórico recente, com os sinais que continuam sendo dados, então a pergunta que precisa ser feita aqui é: quem está do outro lado, tá? E o que esse outro lado representa? Porque se a resposta for, e ela é um projeto que já flertou e que continua
sinalizando ruptura democrática, então a prioridade muda, cara pálido. Isso não é abdicar de crítica, isso é saber quando, como e onde fazer as suas críticas. É isso. Existe uma diferença gigantesca entre crítica estratégica e autossabotagem. Crítica estratégica fortalece, autossabotagem enfraquece. E hoje, boa parte dessa autocrítica aí, que a gente vê por aí, principalmente no webcomunismo, infelizmente, está mais para a segunda opção. E aí vem aquele argumento clássico de sempre, né? Ah, mas então não pode criticar? Pode, claro que pode. Pode criticar sim, mas com responsabilidade política, tá? Com leitura de cenário, com noção. Noção sabe de quê? De consequência. Porque não adianta fazer a crítica mais perfeita do mundo, que não é o caso deles, tá? Não estou dizendo isso, está longe, muito longe, mas ainda que fosse, não adianta se o efeito dela é fortalecer quem você diz combater. Então, se a pessoa hoje sabe do risco, tá? Ela entende o contexto, ela entende o que está em jogo, e mesmo assim escolhe agir de uma forma que enfraquece o nosso campo num momento decisivo como esse, então essa pessoa não passa de linha auxiliar da extrema-direita, porque ela está fragmentando o próprio campo de propósito. E a história já mostrou várias vezes o que acontece quando o campo progressista se fragmenta, né? Então talvez, gente, talvez esteja na hora de fazer uma virada de chave, de sair dessa lógica de disputa interna permanentezinha e entender que existem momentos em que isso se torna muito perigoso. E esse agora é um desses momentos. E o que a gente está vivendo agora é um momento de defesa. Defesa do quê, Adriano? Defesa da institucionalidade, da democracia, defesa do mínimo necessário para qualquer avanço no futuro, para que seja possível qualquer avanço futuro. Porque sem isso não tem debate, não tem política pública, não tem projeto, não tem nada. Então, antes de sair por aí atirando crítica para todos os lados, talvez valha a pena você parar e pensar: isso aqui que eu estou fazendo, caramba, ajuda a construir alguma coisa ou a destruir o que já foi construído? Porque no cenário atual, essa diferença importa muito. Não sejam cavalos de Troia. É isso. Ajudem o campo progressista a combater a extrema-direita fascista no Brasil.